Pessoal, então, a gente vai aqui dando início à nossa aula, corrigindo a última atividade que nós tivemos, né? Então, a gente vai aqui, primeiramente, né, na primeira questão, realize o estudo de sinal das funções. E nós temos aí a nossa primeira função. Então, a nossa primeira função, f de x igual a menos 3x ao quadrado, mais 5x, e mais 2. Bom, para lembrarmos, né, do delta, que a gente vai precisar para determinarmos as raízes, que nós vamos utilizar para estudar o sinal dela, então a gente vai fazer o seguinte, né? 5 ao quadrado, né? Menos 4, vezes menos 3, vezes 2. O 5 ao quadrado, 25, menos 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, e aí multiplicando isso por 2 vai dar mais 24. Ou seja, então nós temos aqui 25 mais 24. Então o nosso delta é 49, ou seja, um delta positivo. Então nesse caso nós vamos ter duas funções. E o detalhe, ó, é que o nosso A ele é negativo, então nós teremos aí uma parábola com a concavidade virada para baixo. E aí com duas raízes, né? Então teremos um pequeno esboço, né, de duas raízes. Para determinarmos as raízes, né, no caso o x, vamos ter aqui então menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, nós vamos ter aqui, né, esse x ele é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes menos 3. Então, nós temos aqui para o x uma linha, né? Vai ficar menos 5 mais 7 sobre menos 6. Então, aqui vai ficar igual a 2 dividido por menos 6. Então, o nosso primeiro valor que nós temos ali é menos 1/3. Agora, para o x2, ou o x duas linhas, então nós temos aqui menos 5, menos 7, dividido por menos 6. Então, isso aqui vai ficar menos 12 dividido por menos 6. Então, o x2 vai ser igual a 2. Então, fazendo o estudo das funções, você observa aí os dois pontos, né, na parábola, e observar aí a reta, ou seja, o eixo x, sendo cortado, vamos dizer assim, pela parábola em duas partes, onde nós temos ali o menos 1/3 e o 2. E vamos observar o seguinte, que percebe-se que para valores de x menores, né, do que menos 1/3, eu tenho aqui um y menor do que zero. Já para valores maiores do que 2, eu tenho y também menor que zero. Então eu vou ter y positivo para valores que estão entre menos 1/3 e 2. Então, realizando o estudo de sinal dessa função, vai ficar mais ou menos assim, ó. Teremos y menor do que zero se o x for menor do que 1/3 ou o x maior do que 2. O y vai ser igual a zero se o x for menor do que menos 1/3, ou não, se o x for igual a menos 1/3, ou se o x for igual a 2. E nós teremos y positivo, ou seja, um y maior do que zero, se nós tivermos um x maior do que 1/3 e menor do que 2. Melhor dizendo, um x maior do que menos 1/3 e menor do que 2. Então, isso aqui já é resposta na letra A, né?
Isso aí é o nosso estudo de sinal para esta função. Ok? Então, basicamente, na letra A, nós temos isso. Agora, na letra B, nós temos aqui x ao quadrado menos 3x mais 9 quartos. Então, aqui nós vamos determinar logo o nosso delta para verificarmos as raízes. Então, nosso delta vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9 quartos. Eu já coloquei dessa maneira aqui, porque no final das contas, a gente vai ter que pegar todos esses valores e dividir por 4. Ou você pode simplesmente fazer dessa maneira. Você pode pegar, posso eliminar esse 4 com esse 4 aqui, porque eu vou dividir 4 por 4, que dá 1. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 9. Então eu tenho aqui, menos 3 ao quadrado, que dá 9. E aí eu vou ter aqui menos 1 vezes 9, que dá 9 também. Então, neste caso aqui, o nosso delta é 0. Então, nós teremos uma única raiz. E detalhe, pelo A ser positivo, então nós vamos ter a parábola com a concavidade voltada para cima. Né? Então, isso aí vai te auxiliar um bocado para fazer o nosso jogo de sinal. Papai, Então, papai, nós temos aqui o seguinte. O x vai ser, então, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 1. Então, já adiantando, né, até porque não tem muito o que fazer, então, nesse caso, vamos ter x igual a 3 meios. Ou seja, a raiz dessa função será x igual a 3 meios. Então, nós temos aqui o nosso eixo x, né? O nosso ponto, que é onde ela vai tocar o x, que é no 3 meios, e a parábola. Percebam que na parábola, o que acontece? Nós teremos valores positivos para x maior do que 3 meios. Também teremos valores positivos para y, se o x for menor do que 3 meios. Ou seja, então vai ser y maior do que 0 se o x for diferente de 3 meios. Ou seja, se for maior do que 3 meios ou menor do que 3 meios, então nesse caso, sendo diferente de 3 meios, a função vai ter valores positivos. E o y vai ser igual a 0 se o x for igual a 3 meios. Ok? Não tem nada mais a acrescentar sobre isso. E ali nós só passamos para a letra C, porque é de certo modo simples, né? Fazer o estudo de sinal. Aí nós temos aqui o C, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 7. Para determinarmos o delta, vamos pegar então 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 7. Bom, primeiro, né? 4 vezes 2 vai dar 16. Não, 4 ao quadrado, perdão, dá 16. E 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo. Multiplicado por menos 7 vai dar menos 56. Então, eu vou ter aqui o delta igual a 16 menos 56. Nesse caso, nós vamos ter um delta negativo, né? O delta é igual a menos 40. Então, aqui eu não vou ter raízes reais. A parábola não vai tocar o eixo x. Parábola essa que, por sinal, ela é com a concavidade voltada para baixo, porque o nosso a na função é negativo.
Então fica assim, nós temos aí o nosso eixo X, nós temos a nossa parábolazinha, né, que não vai tocar o eixo X, e vários sinais negativos ali. Ou seja, então vamos ter y menor do que zero para todo x pertencente aos reais. Agora no nosso item D, ele vai ser igual f de x igual a 1/4 de x ao quadrado, mais 3x, mais 8. Então, ali a gente vai, lógico, determinar o nosso delta. Então, determinando aqui o nosso delta, nós vamos ter o seguinte. 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 8, dividido por 4. Né? Ou seja, delta vai ser, então aqui nós vamos ter 4 vezes 1/4 vezes 8. Porém, tudo vai ser multiplicado por 4 e dividido por 4 também. Então, já que vai acontecer isso, eu posso pegar simplesmente e cortar. Então, eu vou ter ali delta igual a 9 menos 8. Nosso delta, então, vai ser igual a 1. Sendo ele igual a 1, ele é positivo. Se ele é positivo, vamos ter duas raízes. Então, nosso x, né, para a gente determinar, nosso x vai ser, então, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes 1/4. Então, nós vamos ter aqui, o x, uma linha, vai ficar menos 3 mais 1 dividido por 1/2, né, porque aqui 2 multiplicado por 1 vai dar 2, eu teria 2, eu teria, na verdade, 2/4, né? E se eu simplificasse isso, daria de veras 1/2. Então, nesse caso aqui, vai ser igual a menos 4. Agora, x2, nós vamos ter ali menos 3, menos 1 sobre 1/2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4 dividido por 1/2. Então, eu vou ter ali menos 8, né? Eu vou ter ali o x2 igual a menos 8. Então, a parábola com a concavidade voltada para cima, tá? Parábola com a concavidade voltada para cima. E aí nós vamos ter as nossas raízes, né? Ó, o menos 8 e o menos 4. Y positivo para valores menores do que menos 8 e maiores do que menos 4. E valores negativos para y, né? Y negativo ou y menor do que 0. Para x maior do que menos 8 e menor do que menos 4. Então, o estudo fica sendo assim mesmo. Ó. O y vai ser maior que 0 se o x for menor do que menos 8 ou se o x for maior do que menos 4. O y será igual a 0 se o x for menos 8 ou for menos 4. Então, nós teremos aqui y menor do que 0 se o x estiver entre menos 8 e menos 4. Ou seja, se eu tiver um x maior do que menos 8 e o x menor do que menos 4. Sempre precisa aparecer desenho, que é tipo um gráfico? Esse gráfico aqui, ele serve mais para ilustrar, que é para você basicamente enxergar o que está acontecendo. Mas é o seguinte, se nós tivermos, por exemplo, o nosso A é negativo, ele é positivo, e o delta também é maior do que 0, ele sempre vai cair nessas três condições aqui. Você só precisa colocar essas três condições no estudo de sinal. Aqui, basicamente, o desenho é só mesmo para ilustrar, só para você realmente enxergar o que está acontecendo. Mas colocando dessa maneira que eu coloquei aqui,
né, já dispensam um pouco o uso do gráfico. Ok? Vamos passar aqui para mais para frente, né? Essa daqui, se eu não estou enganado, foi a última da primeira questão. Então a gente vai passar para a segunda, né? Que é pedir para realizar o estudo da função quadrática correspondente a cada gráfico, né? Aí vocês têm aí o gráfico da primeira, e como eu havia explicado, não há necessidade de você fazer a função para determinar tudo, né? Para determinar, assim, todos os sinais da função. Não temos essa necessidade de resolver. Então a gente pode só ir olhando aqui pela própria função, pela parábolazinha, né? Aí você percebe que ela não toca o eixo X e ela possui uma concavidade voltada para cima. O que cai naquelas condições, né, do delta negativo. O delta negativo e o A sendo maior do que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né, vários sinais de mais, né, parecendo umas cruzezinhas no cemitério, né, como se um avião tivesse passado, jogou a bomba e subiu. Então, ficaria sendo assim. O desenho é só para ilustrar a condição, né, para vocês observarem. Então, aqui vocês vão ver que, nesse caso, o y vai ser maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Ou seja, eu sempre terei valores positivos aqui para, nesse caso, do A sendo maior do que zero e o delta sendo negativo. Eu vou sempre ter y maior que zero para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. No nosso item B, no item B, aí você observa o seguinte, que aqui nós temos, ó, que a parábola ela corta o eixo x em 2 pontos, no -2 e no 3. E observa também que a concavidade dela está voltada para baixo. Ou seja, analisando a função, vocês observam aqui que pelas parábolas, ó, quanto maior o valor de x, aqui, né, nesse caso, ou seja, se o x for maior do que 3, eu vou ter um y positivo, um y maior que zero. Se eu tiver, por exemplo, um x menor do que -2, então eu vou ter também um y, acho que eu coloquei maior, né? Eu vou ter um y maior do que zero. Então, a parte do meio fica sendo para os valores acima de zero, que são os valores que estão, né? Ou seja, valores para y maior do que zero, se o x estiver entre o -2 e o 3. Aí nós temos para exemplificar, né? -2 e 3, né? Na parábola cuja concavidade está voltada para baixo. E aí nós vamos ter, ó, pelo estudo de sinal, y menor que zero, se o x for menor do que -2, ou se o x for maior do que 3. O y será igual a zero se o x for igual a -2, ou se o x for igual a 3. E nós teremos um y maior do que zero se o x estiver entre o -2 e entre o 3. Ou ainda, se o x for maior do que -2 e menor do que -3. Nem menor do que 3. Até o momento, alguma pergunta, algum questionamento aí a respeito dessas questões? Não, tô bem explicada mesmo. Pronto, né? Então vamos lá, né? Obrigado aí. Então na letra C, percebe que agora nós temos a parábola,
que ela não encosta no eixo X. E percebe que ela tem a concavidade voltada para baixo. Então aqui nós vamos ter, ó, vários sinais de menos, tá? Ou seja, então eu vou sempre ter valores para y, né? Para y, eu vou ter valores negativos para todo x pertencente aos reais. Ela entra nessa condição que está aqui, que seria a última condição lá que a gente estudou na aula passada, né? Que é um delta negativo e o a sendo menor do que zero. Então nós vamos ter aqui um y para menor do que zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Agora, na letra D, percebam aqui que eu vou ter essa parábolazinha que ela toca o eixo x em um único ponto. Nesse caso, no 2. Né? Esse 4 ele não faz parte aqui. Esse 4 vai fazer parte desse ponto. Então, neste caso aqui, como você percebe que ela está encostando no eixo x em um único local, e a concavidade é voltada para cima, então perceba que eu vou ter valores positivos para y, né? Sempre que o x for diferente de 2. Então nós vamos ter aqui o y maior do que zero, se o x for diferente de 2, e nós vamos ter um y igual a zero, se o x for igual a 2. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta relativa a essas duas últimas? Não, abri, eu fiz tudo certo. Pronto, beleza. Então, com isso, a gente já encerra aqui a nossa correção da atividade.